Hoje o que Deus vai falar para você vai servir para o ano de 2021 todinho. Você vai ver que tem jeito para a sua vida em 2021. Eu tô falando com pessoas desesperançosas por causa do cenário atual. O cenário atual, tanta coisa acontecendo, você tá desesperada. Você tá desesperado. Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mas eu vim como profeta, como servo de Deus, como pregoeiro do evangelho, dizer para você, dentro da palavra, não é o pastor Giovanni que vai falar. É a palavra de Deus que vai falar aos nossos corações nessa oportunidade, nessa ocasião. Amém? Tá preparado? Romanos capítulo 8, versículo de número 28, é a palavra de Deus para o nosso coração que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreve no capítulo 8 e o versículo 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Perceba que ele não diz somente aquilo ou a outra coisa ou é só essa coisa, não. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto, nós subentendemos que até a pandemia, nós entendemos que até a porta fechada, nós entendemos que até uma enfermidade, nós entendemos que até uma perca contribui para o nosso bem. O apóstolo Paulo, mais do que ninguém, ele tinha experiência para aconselhar e para orientar e exortar a igreja com essas palavras. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A porta se fechou, tem algo bom nisso. A enfermidade veio, tem algo bom nisso. O apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu a ter fartura, mas também aprendeu a padecer necessidade. Estar na presença de Deus não significa que não passaremos pela adversidade. Ao contrário, nós passaremos sim pela adversidade. Mas a diferença é que, meu Deus, Jesus está conosco. É muito diferente você passar o vale sozinho e você passar pelo vale acompanhado. Então a diferença entre quem serve a Deus, é por isso que a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. A diferença é como passar pela adversidade. Aquele que serve a Deus verdadeiramente por aquilo que ele é, não abandona o barco porque a pandemia veio. O que é de crente que abandonou a igreja por causa da pandemia, trocou a Bíblia por uma lata de cerveja. Isso é fato. É coisas que eu vi com os meus olhos. Crentes que perderam a fé, quando deviam se apegar mais à cruz, porque a pandemia, irmão, é um sinal da volta de Cristo. Jesus, o nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele poderia fazer isso, ó. Piscou o olho, voltou. Ele poderia voltar agora. Nesse exato momento, ele poderia voltar. Mas ele é tão gracioso, bondoso e misericordioso que ele vai dando oportunidade da gente se arrepender. Ele manda uma pandemia, ele manda uma vacina obrigatória, ele manda uma carteira de vacina digital com o QR Code para controlar a população. Ele manda comercial do Itaú com a Fernanda Montenegro apontando para o início de uma nova era. O comercial de 2018 apontando para o fim da liberdade espiritual e física em 2023. O comercial do Jetta mostrando o nascimento do anticristo.
Ele vai nos dando sinais atrás de sinais para a gente abandonar a nossa vida de pecado, para a gente abandonar a nossa iniquidade, para a gente abandonar a nossa promiscuidade. E aí a gente vira as costas para Deus, a gente vira as costas para o altar, a gente se aprofunda. Eu estou falando com pessoas, e eu vou falar que Deus está me revelando, pessoas viciadas em pornografia, na masturbação, no adultério, sabe, na fornicação, não consegue ficar longe dessas promiscuidades que os afastam de Deus. Deus, ele é tão misericordioso que ele vai nos dando sinais para cumprir o quê? A sua palavra. A sua palavra. Olha o que a China já está fazendo, está controlando a sua população através de um QR Code. Isso está vindo para o Brasil através da carteira de vacinação digital. Quem tomar a picada, esse vai receber então o QR Code, a sua carteira de vacinação digital no seu celular, e aonde ele for, as pessoas vão saber se ele tomou ou não tomou essa vacina. O que é isso? Nada mais e nada menos do que a perca da liberdade. O controle está vindo. O nosso direito de ir e vir, que era um direito, agora se torna um benefício a partir de uma exigência. E nós estamos com os olhos tapados, mas Paulo está dizendo, até essas coisas, meu Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque quem ama a Deus sabe que isso é sinal da volta de Jesus. Quem ama a Deus não vai retroceder porque o barco está balançando. Preste atenção, esse evangelho mentiroso, fajuto, aceita Jesus e a sua vida vai ser mil maravilha. Aceita Jesus e você não vai passar pelo caos. Aceita Jesus e o coronavírus não vai te pegar. Quem disse isso? Jesus, ele deu o maior exemplo quando ele está no barco com seus discípulos. O vento está olhando para o barco e está vendo que o dono do universo está ali dentro do barco. O mar está vendo que o dono do universo está dentro do barco. Meu Deus! Mas o vento e o mar, eles sopram no barco mesmo assim. Eles assolam aquele barco a ponto dos discípulos pensarem, já era, a gente vai morrer, já fizemos de tudo. E tem gente aqui assim. Você está dizendo, eu já fiz de tudo, eu tentei de tudo já, mas eu não consigo sair desse abismo, desse buraco, dessa treva. Sabe, eu não consigo sair do fundo desse poço. Aí o vento soprando e os discípulos tentando da maneira deles, tirando água, porque eles eram experientes. Já haviam passado por situações semelhantes, mas aquela era o fim. Tanto que eles não conseguiram resolver o problema, quando eles não conseguem do jeito deles, aí eles vão falar com Jesus, e muitas vezes é assim com a gente. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer escolher o nosso casamento, escolher a nossa, como que nós vamos fazer. A gente vai abrir uma empresa, a gente não apresenta a Deus, a gente faz de qualquer jeito. A gente vai fazer um negócio, a gente não apresenta a Deus, a gente faz de qualquer jeito. Deus está dizendo, é pra cá e a gente vai pra lá. A gente quer fazer do nosso achismo, da nossa maneira, e é quando nós quebramos a cara. Mas tem uma receita em Provérbios tão linda que lá está escrito assim, ó: apresente a Deus os seus planos e projetos e eles darão certo. Vem cá, lá está escrito assim, ó, apresente a Deus e pode ser que vai dar certo? Apresente a Deus e talvez dará certo? Não. Lá está escrito, apresente a Deus e dará certo. É uma afirmação. Só dá errado quando a gente faz do nosso jeito. Só dá errado quando a gente faz da nossa maneira. Mas está na hora da gente se levantar para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Sabe? 2021 promete ser um dos piores anos já vividos pela humanidade. Mas eu vou te falar uma verdade olhando para você. Se você, como igreja de Cristo, amar a Deus, todas as coisas que virão de ruim vão contribuir para o benefício da sua vida. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem. Pastor, mas a pandemia vai. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Todas as vezes que eu subi no altar nessa pandemia, ele disse, diga para minha noiva que eu vou honrar minha noiva nesse tempo pandêmico. Lebará sandarai. Isso tem acontecido comigo. Deus tem usado o recurso, corvo, o ribeiro, para me alimentar, para cuidar da minha casa.
para fazer coisas que eu nem imaginava que ele faria um dia. E Deus está dizendo, diga para minha noiva que esse tempo pandêmico, 2021, será ano de honra para a vida deles. Pastor, prova isso, provo. Com somente um argumento, eu vou te provar que Deus está dizendo que Ele vai te honrar nesse momento difícil. Pastor, não me iluda mais. Eu já estou iludido. Eu já estou iludida. Brincaram com os meus sentimentos. Disseram que Deus falou e Deus não falou. Mas se você seguir aquilo que eu estou falando aqui, essa profecia, porque tudo que é relacionado ao presente é profético, que o apóstolo Paulo deixou registrada a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vai se cumprir na sua vida a partir do momento que você cumpra a exigência, que é amar a Deus. Como que eu amo a Deus? Amando o meu próximo como a mim mesmo. Aí o senhor pegou pesado, pastor. Eu não gosto da minha sogra, eu odeio minha cunhada, eu não vou com a cara da irmã no ciclo de oração, eu odeio o fulano, eu odeio o ciclano. Tá na hora de liberar perdão. Jesus está voltando. Tira o teu orgulho, quebra o teu orgulho, arranca a soberba e vá pedir perdão. Há um tempo novo de Deus vindo para a igreja e nós, como igreja, precisamos nos despertar para isso. Porque nesse último tempo, o diabo está trabalhando muito contra a família. Ele quer destruir a família, porque se ele destruir a família, ele destrói a igreja. Ele destrói a igreja. Então, nesse tempo pandêmico, é tempo de liberarmos perdão. Amar a Deus é isso, é cuidar do nosso próximo. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: eu tive fome e me desses de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu senti frio e vocês me cobriram. Aí ele disse: mas quando fizemos isso? Que nós não lembra. Quando que nós fizemos isso? Aí Jesus tomou a palavra e disse: quando fizestes isso aos meus pequeninos. Amar o meu próximo como a mim mesmo é matar a fome do meu próximo, é cobrir ele quando ele sentir frio, é curar as suas feridas quando ele estiver doente, quando ele estiver ferido. Quando eu fazer tudo isso, essa promessa, essa profecia de Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Pastor, mas a pandemia é controle populacional, não tem problema, o diabo pode mandar o que ele quiser. Se eu estiver dentro da palavra, todas as coisas vão cooperar para o meu bem.